Para esta reflexão, quero reportar-me a um sábio cujo nome se perdeu nos anais da história. Apenas o seu apelido ficou conhecido. As pessoas o chamavam de Lao Tzu, que significa o velho camarada. Lao Tzu viveu em meados do ano 500 a.C. na China e conta-se que ele atingiu a iluminação ao observar uma folha se desprender da árvore. Um evento singelo, porém para ele foi extremamente significativo. Lao Tzu viu que a folha não trazia nenhuma resistência ao vento, pelo contrário, ela bailava, seguindo o fluxo invisível das correntes do vento. E ele concluiu que a vida possui este mistério oculto, esta força invisível. E a nossa tarefa não é resistir a este evento, pelo contrário, se harmonizar com o mesmo. Lao Tzu compreendeu que a vida, ela segue estas demandas naturais e espontâneas. Ele diz que a vida é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas. Isso só gera tristeza e sofrimento. Deixe a realidade ser realidade, deixe as coisas fluírem naturalmente, adiante da forma que elas queiram. Lao Tzu, à semelhança de Heráclito, percebeu a natureza mutável da existência, compreendeu o fluxo das mutabilidades, compreendeu que nada é permanente, exceto a mudança, de modo que resistir a estas demandas da existência gera angústias, sofrimentos e decepções. É como evocar o verão em pleno inverno. É como desejar o outono no ápice da primavera. São eventos anômalos. São desejos inúteis e desnecessários que apenas propiciarão mais sofrimento. Lao Tzu ensina que devemos aceitar este fluxo das mudanças e jamais se resistir a elas. Conta-se que Confúcio, que foi um grande erudito e legislador chinês, foi ter com este velho camarada para conhecer de primeiro grau a sua sabedoria. E quando ele chegou diante deste sábio, juntamente com a comitiva de seus discípulos, ele fez a seguinte pergunta a Lao Tzu: o que o Senhor tem a dizer sobre a moral e como cultivar um bom caráter? Lao Tzu espontaneamente olhou para ele com um sorriso nos lábios e disse: apenas pessoas imorais desejam saber o que é moralidade. Apenas uma pessoa sem caráter tem interesse em saber como cultivar um bom caráter. A pessoa moral não está nem aí para o que significa moralidade. A pessoa que possui caráter não está preocupado com esta particularidade. E ele conclui: não seja tolo, não cultive nada, seja você mesmo. É interessante que a história diz que Confúcio ficou estupefato e perplexo e retornou para casa aturdido com tais palavras.
Lao Tzu, ele diz algo que eu fiz questão de escrever. Ele diz que o homem correto age por uma lei interna, não por mandamentos externos. Bebe as águas da fonte, não dos canais, transcende estes e vai sempre à origem daquele. O homem correto não segue leis, dogmas, doutrinas, estatutos pré-estabelecidos, mas ele segue uma lei interna. Em outras palavras, ele vive em harmonia com a sua consciência. Ele não precisa da artificialidade de uma lei para emoldurar a sua conduta e o seu comportamento, mas pelo contrário, ele obedece apenas à sua consciência. Conforme Lúlio sabiamente disse, que nenhum conselho é melhor do que aquele doado pela própria consciência. E para Lao Tzu, o homem correto não é aquele que segue mandamentos externos, mas é aquele que está, ou melhor, é aquele que obedece o mandamento interno doado pela própria consciência. É interessante que Lao Tzu, à semelhança dos grandes iluminados como Cristo, como Buda, nunca teve interesse de registrar os seus ensinamentos. Ele ensinava de maneira espontânea os seus discípulos, mas nunca se preocupou em registrá-los. E quando ele completou 90 anos de idade, ele desejou ir para o Himalaia, para lá deixar o seu corpo. Os discípulos, tristes com tal escolha, não se antagonizaram ao desejo do seu mestre, e para lá ele foi. Porém, quando ele foi atravessar a fronteira, um soldado, que também era seu discípulo, o abordou e disse: "Não queremos que você morra antes de registrar alguma de suas palavras." E ele prendeu Lao Tzu e disse que apenas o soltaria depois que ele registrasse os seus ensinamentos. E durante 3 dias ele ficou preso. E durante esse período na prisão ele escreveu esse pequeno livro intitulado O Tao Te Ching, que é uma preciosidade de insights e de ensinamentos que revelam a expansão de consciência que chegou ao tal homem. E o interessante é que as primeiras palavras do Tao Te Ching são que o tal que pode ser dito não é o tal absoluto. É interessante que Lao Tzu compreendeu que o tal, que significa caminho, que significa esse mistério incognoscível, ele não pode ser descrito em palavras, ele não pode ser verbalizado, ele não pode ser pronunciado, pois verdade, vida, amor apontam para a mesma realidade. Realidade esta que não pode ser colocada no âmbito das palavras, não pode ser pronunciada, apenas experienciada. E Lao Tzu compreendia esta realidade, que o mistério verdadeiro não pode ser expresso em palavras. Lao Tzu, ele diz algo interessante, que quando o homem ingressa na vida, o homem é tenro e fraco, quando morre, é seco e duro. Por isso os duros e fortes são companheiros da morte, e os tenros e frágeis são companheiros da vida. O homem, quando ele é um bebê, ele é frágil, ele é suave, assim como um ramo quando acaba de nascer, mas quando morre, ele se torna rígido, ele fica duro. E ele diz que os rígidos e fortes são companheiros da morte. Porém, os frágeis, os maleáveis, são companheiros da vida. Compreenda essas singelas palavras. Quanto mais rígido é um homem em sua postura, em suas ideias, em suas ideologias,
em seu modo estrutural de ser, ele é companheiro da morte. Mas quanto mais suave, frágil, sensível ele se torna um companheiro da vida. Lao Tzu ele diz que aquele que se eleva, ainda que é na ponta dos pés, não está seguro. O homem não precisa se elevar à altura de uma torre de Babel. Ele não precisa estar elevado egoicamente em proporções astronômicas. Qualquer movimento sutil, egóico, que traga por mais diminuta que seja, a soberba, a altivez, tal homem não está seguro. Ainda que ele se eleve na ponta dos pés, ainda que seja imperceptível, esta elevação grande pode ser a sua ruína. Ele diz que os rios, ou melhor, Lao Tzu ele vai dizer algo muito significativo que eu fiz questão de registrar. Se os rios e mares reinam sobre todos os riachos, é porque ambos sabem manter-se em níveis inferiores. Por eles permanecerem embaixo, eles sempre reinarão sobre aqueles que estão em cima. Este é o princípio da sabedoria, manter-se em níveis inferiores para assim permanecer reinando sobre aqueles que supostamente estão em níveis superiores. Lao Tzu ele diz algo interessante: se você está deprimido, está no passado. Se você está ansioso, você está no futuro. Mas se você está em paz, você está no presente. Ele diz que a paz, ela é um fenômeno do agora. O sofrimento e a inquietação acontecem em espaços temporais distintos, porém a felicidade ela está una à temporalidade. O sofrimento ele está correlacionado ao passado, a inquietação está correlacionada ao futuro, mas a paz é um fenômeno que só pode ser experienciado no dia que se chama hoje, no momento que se chama agora. A paz está harmonizada com a imediaticidade do momento presente. E Lao Tzu ele diz algo interessante, ele diz: aquietai-vos. A quietude revela os segredos da eternidade. Tais palavras são semelhantes às dos textos hebraicos: aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. É na quietude que todos os mistérios são desvelados. É nesta quietude que o mistério se desvela. Essa quietude é sinônimo da não mente, e quando esta é experienciada, todos os mistérios são discernidos e compreendidos. Lao Tzu ele diz que quem se une ao uno não tem desejos. Onde não há desejos, há paz. E onde há paz, tudo é harmonia e felicidade. Quem se une ao uno, ao todo, não tem desejos. Consequentemente, está em paz, pois os desejos é a raiz do sofrimento, é a raiz das inquietações. Mas quem está diluído no todo, transcendeu todos os desejos e está harmonizado com a felicidade que permeia o cosmos. E para concluirmos, Lao Tzu ele diz que quando nos contentamos em ser, pura e simplesmente ser, sem comparar, sem competir, realizamos o essencial. O contentamento em ser é o segredo.
O contentamento é que traz essa clareza de olhar. E quando simplesmente nos contentamos em ser, ele diz, sem comparar, sem competir, realizamos o essencial. Nos tornamos como as árvores, como as flores, como as borboletas, como a grama, como as estrelas, como o sol. Nenhum desses elementos desejam ser outra coisa, apenas serem eles mesmos. Cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua fragrância, cada uma com a sua singularidade, todas as coisas apenas sendo. Apenas o homem deseja ser outra coisa, e ele só se realiza quando ele deseja, ou melhor, quando ele é ele mesmo. Ser você mesmo é o segredo. Todos os grandes mestres foram concordes nesse aspecto. Desejar ser outra coisa é infantilidade, por isso, seja você mesmo. Guarde na ambiência de sua alma esses ensinamentos, pois eles são de extrema valia. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.